Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Peço perdão pela minha blusa, tá, gente? Fui tomar água agora há pouco, antes de gravar o vídeo, eu acabei derramando um pouquinho, então não deu tempo de trocar, então vai assim mesmo, tá? Hoje o vídeo que nós vamos apresentar para vocês, ele vai falar sobre dois filmes, que é O Nosso Lar e O Nosso Lar 2. Um foi lançado em 2010 e outro foi lançado em 2024. E segundo Wagner de Assis, que foi o diretor dos dois filmes, comentou que muitas coisas sobrenaturais aconteceram e que muitas delas ele não conta para ninguém porque ele não quer causar um grande impacto nesse sentido, porque para ele o sobrenatural nada mais é do que o natural que nós ainda não conhecemos e que ele quer tirar esse estigma, né, de algo que seja algo assustador, porque para ele realmente é uma coisa natural e que um mundo paralelo ao nosso realmente existe. Mas eu vou contar para vocês alguns relatos do Wagner e também do Edson Celular, tá bom? Eu espero que vocês gostem aqui do vídeo. Se gostarem, é claro, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Se possível, gente, se tornem membros também, porque isso nos ajuda a manter o nosso trabalho, tá? Eu peço que vocês também entrem no nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado por nós, quando sai vídeo novo, tá bom? Vocês me pedem muitos vídeos, mas esses vídeos, na maioria, já estão feitos. Por isso que eu peço que vocês também maratonem as nossas playlists, tá bom? Agora, chega de papo, recado dado, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Um recadinho bem rápido, prometo, tá? Se vocês gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, conheçam também o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. O filme Nosso Lar foi lançado em 2010 e conta a história de André Luiz. O filme foi um sucesso de bilheteria e em 2024, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, também não ficou atrás, levando milhares de pessoas ao cinema. Muita gente já comentou aqui comigo: ah, Bruna, você está enganada. O cinema espírita ele não está fazendo tanto sucesso assim. Ele está fazendo muito sucesso. A gente respeita todas as crenças, todas as religiões, mas uma coisa é fato, realmente o espiritismo no Brasil está crescendo bastante. Em Nosso Lar 2, um grupo de espíritos mensageiros liderados por Aniceto, que é interpretado pelo Edson Celulari. Entre eles também está o médico André Luiz, que recebe a missão de ir à Terra para ajudar no resgate de 3 protegidos cujas histórias interligadas estão prestes a fracassar, ou seja, são 3 pessoas, eu não assisti ainda esse filme, mas pelo que eu pude entender, são 3 médiums que não conseguiram ainda entender o seu papel, pelo menos um deles não conseguiu entender esse papel e ele está passando por maus bocados por causa disso, mas se você já assistiu, deixa aqui para mim também as suas observações. Tanto no primeiro filme quanto no segundo, Wagner de Assis, ele estava na direção, né, desses filmes, e ele garante que o mundo espiritual estava lá o tempo todo. Inclusive, hoje, ele está gravando entre o Brasil e também os Estados Unidos um filme das Irmãs Fox. Inclusive, nós temos esse vídeo também das Irmãs Fox aqui no canal, e eu vou deixar também o link na descrição e também no grupo de WhatsApp, por isso que é importante você participar desse grupo. Há uma coisa também muito interessante que o Wagner de Assis comentou, é que no filme chamado Ninguém é de Ninguém, onde o Danton Mello, ele contracena também com a Carol Castro, ele interpreta ali um marido muito possessivo que após a morte vira um espírito obsessor. Ele falou que nesse filme também coisas muito estranhas aconteceram. Nós temos aqui no canal um vídeo falando sobre o Danton Mello e também algumas experiências que ele havia
vivido durante as filmagens de Predestinado, né, que fala sobre Zé Arigó, que nós também temos aqui no canal, nós temos muito material aqui no canal, e também temos um vídeo, né, então do Danton contando a respeito das filmagens de Ninguém é de Ninguém. E o Wagner de Assis, ele falou que ele não gosta muito de comentar sobre esses fenômenos, que é para não tirar o foco do filme, porque muitas vezes as pessoas elas estão interessadas somente nos fenômenos, nos fantasmas, né? Mas elas não querem saber realmente a mensagem que o filme passa, que é a caridade, o amor, enfim. Então é por isso que muita coisa ele não conta, mas ele disse que teve muitos fenômenos sobrenaturais em todos os filmes espíritas que ele já fez, e ele sabe muito bem que isso é uma coisa muito suscetível de acontecer. Antes das gravações, segundo Wagner de Assis falou em algumas entrevistas, todos os dias eles faziam orações de manhã, tanto ele quanto as câmeras, os atores, enfim, a produção toda. E em um certo dia de gravação que foi feito em um centro espírita, durante essa gravação estava presente um médium de materialização chamado Nelson Martins Soares. Nesse dia de gravação, o cheiro muito proeminente de rosas foi muito intenso e todos os atores e equipe, né, de produção, câmeras, atores, enfim, eles sentiram esse aroma e ficaram muito impressionados, principalmente as atrizes Vanessa Gerbelli e também a Fernanda Rodrigues. Elas queriam saber da onde aquele cheiro estava vindo e, de repente, então, esse médium de materialização que foi convidado pelo Wagner de Assis para participar, ele falou o seguinte: é muito natural esse cheiro estar aqui porque nós temos uma irmã espiritual chamada Sheila, e esse aroma quer dizer que o mundo espiritual está a nosso favor e que eles estão aqui para nos ajudar, e dizem que durante toda a cena esse cheiro de rosas foi sentido. E esse cheiro não era uma coisa assim, muito suave, né? Apesar de ser um cheiro muito bom, mas ele era um cheiro muito intenso. Então ninguém estava usando aquele tipo de perfume e todos realmente ficaram muito impressionados e também felizes com aquela sensação que eles estavam sentindo. Em um podcast recentemente, o Edson Celulari, ele disse que gostou muito de participar do filme Nosso Lar 2 e que ele gostou da atuação dele, coisa que geralmente ele não gosta. Ele fala que quando ele se vê na câmera, ele não gosta. Ele sempre acha que ele poderia ter feito muito melhor, e não foi nesse caso. O personagem dele nesse filme, se eu não me engano, ele também era um mensageiro, mas eu acho que ele era uma espécie de líder. Eu não sei muito bem porque eu não vi esse filme, mas ele falou que pela primeira vez ele se viu na tela e ele gostou daquilo que ele viu, e ele teve certeza que mesmo sem querer, né, mesmo sem perceber, ele teve uma ajuda espiritual muito grande para que ele conseguisse desenvolver esse trabalho, e foi numa fase assim muito maravilhosa da vida dele, porque pouco tempo antes dele começar a gravar, ele foi pai pela terceira vez. Ele já foi casado com a atriz Cláudia Raia, ele tem 2 filhos com ela, mas ele se casou novamente, e quando ele estava se preparando para começar esse projeto, ele estava com 64 anos. Hoje ele está com 65 para 66. E ele teve então mais uma filha desse segundo casamento, uma linda menina, a menina dele é muito bonita mesmo. E ele falou que foi uma sensação maravilhosa, que foi o nascimento da filha, ele sendo pai aos 64 anos de idade, e juntamente, então, interpretando o Aniceto, que é um personagem com muita luz. O Edson Celulari, ele também comentou que em várias cenas, esse cheiro de rosas que era muito comentado por outros atores, mas que ele ainda não tinha sentido, teve alguns momentos, principalmente em cenas em que ele precisava estar no umbral. Tá? O umbral é um local onde os espíritos sofredores que ainda precisam de um resgate espiritual muito grande, digamos assim, é um local de sofrimento, né? Um local bastante complicado, digamos assim. Então teve alguns momentos que ele teve que interpretar algumas cenas nesse local, onde ele oferecia
o amor dele para aqueles espíritos sofredores, e ele disse que era justamente naquele momento em que esse cheiro de rosas era mais proeminente. E uma coisa também que ele mencionou é que ele tem certeza que ele foi conduzido, sim, por uma equipe espiritual, que ele trabalhou nesse filme, ele estudou muito para esse papel, mas tinham coisas que vinham na cabeça dele, sentimentos que ele tinha, e que ele tem certeza que aquilo ali era uma espécie de intuição, de inspiração, e que não vinha dele. Wagner de Assis, como eu falei, o diretor dos 2 filmes, ele também comentou que em filmes como esses ou qualquer outro filme espírita que falam sobre anjos, espíritos umbralinos, mentores, obsessores, quem participa está muito suscetível a presenciar ou até mesmo viver na pele situações consideradas sobrenaturais, porque canais simplesmente são abertos. Ou seja, quando você trabalha, quando você interpreta um personagem assim, tanto do bem quanto do mal, ou até mesmo um espírito perturbado, não é simplesmente você deixar o seu figurino lá no set e ir embora. Você tem que fazer uma purificação antes disso, porque senão energias tanto boas, né, que claro, podem ir com você, não vai fazer mal nenhum, mas aquelas energias muito ruins, elas precisam ficar na roupa do personagem. Então, por isso que o Wagner de Assis pede para que muita oração seja feita, tanto antes das filmagens quanto ao final delas. Muitos fenômenos ocorreram, mas pouquíssimos foram comentados, mas eu vou deixar para vocês aqui alguns comentários, alguns fenômenos que o Wagner resolveu falar em algumas entrevistas, mas ele disse que tem muita coisa ainda que ele talvez um dia possa contar, mas agora não é o momento para isso. Wagner comentou que durante as filmagens de Nosso Lar aconteceram coisas do além. Segundo ele, enquanto estavam filmando a entrada do personagem de André Luiz na cidade de Nosso Lar, ele queria que algumas borboletas estivessem voando na cena. Só que ele não conseguia fazer aquilo sem ser de uma forma muito digital. Ele queria uma coisa mais natural, mas não tinha como ele fazer o que ele queria. Então ele pensou, poxa vida, que pena, eu queria que isso acontecesse, mas a princípio não teria acontecido, mas não foi bem assim. Quando Wagner viu o resultado da cena final, ele viu uma borboleta voando bem no local desejado por ele, algo espetacular e que só pôde ser visto após as gravações. Ou seja, quando eles gravaram essa cena, o Wagner ele ficou bem aborrecido por não ter conseguido colocar em prática o que ele queria, que eram essas borboletas. Ninguém viu borboleta nenhuma no set de filmagem, nada. Só que quando ele foi revisar a cena, essa borboleta estava lá e todo mundo ficou assim, simplesmente de boca aberta. Muita gente começou a chorar, porque interpretou aquilo como realmente um sinal que o mundo espiritual estava ali e tinha sim atendido o pedido do Wagner. Wagner falou que no último dia de filmagem de Nosso Lar 2, o espírito de André Luiz, que inclusive está no filme sendo representado muito bem pelo ator Renato Prieto, o espírito do André Luiz, ele psicografou uma carta, né? No caso, uma carta foi psicografada por ele. Essa carta não foi divulgada, eles tiraram uma cópia, ficou guardada, e pelo que eu sei, não foi divulgado, tá? O conteúdo dessa psicografia, e também não foi mencionado quem foi o médium que psicografou, pelo menos nas entrevistas que eu vi não foi comentado. Se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim. O clima de emoção foi tão intenso que todos que estavam lá, mesmo aqueles que não acreditavam, começaram a chorar. Coisa assim que deixa a gente até arrepiada, eu pelo menos fico. E foi uma coisa muito bonita, porque ele disse que foi exatamente no último capítulo, né, na última filmagem, quando deu o encerra, essa pessoa então incorporou e conseguiu psicografar essa carta. Então foi um recado que
o trabalho tinha sido bem feito, né? Mais ou menos foi isso que deu para entender, que a aprovação espiritual estava dada, né? E que o trabalho deles realmente tinha ficado muito bom e muito favorável para levar para pessoas um pouco mais de conforto em situações difíceis que elas estariam enfrentando. O Wagner de Assis falou o seguinte, ele foi questionado: Wagner, mas você acha que realmente era o espírito do André Luiz que estava lá? E ele respondeu o seguinte: ora, se nós estávamos falando sobre ele, se nós estávamos pedindo a vibração dele, a presença dele, por que ele não estaria lá? Wagner também contou que teve uma cena em que Aniceto, que era interpretado pelo Edson Celulari, ele estava de braços abertos oferecendo um abraço de amor para um umbralino no momento de desencarnação, e nesse exato momento uma porta do set de filmagem abre e fecha sozinha na frente de toda a equipe. O Wagner de Assis ele comentou que o Edson Celulari ele estava muito concentrado. Ele estava emanando uma carga de energia muito forte, porque era uma cena muito emocionante e muito forte, porque ele estava tentando resgatar um médium, né, que não teria conseguido cumprir a sua missão aqui na Terra, e ele foi parar no umbral. Então era uma cena muito impactante, tinha que ter muita concentração, tanto dele quanto desse ator. Então ele estava de costas para essa porta. Ele não viu quando isso aconteceu. E eu acho que o ator que interpretava o umbralino também não viu. Mas a equipe toda viu e o Wagner pediu para que todo mundo ficasse em silêncio e para que mantesse a concentração no trabalho. Então o Edson não viu nada. Ele só foi saber disso quando a cena encerrou. Assim que a cena encerrou, todo mundo ficou: meu Deus, a porta abriu, fechou. O Wagner disse que para ele são fenômenos comuns, tá? Ele pratica o espiritismo, ele pratica aulas de materialização de espírito, então ele é uma pessoa muito entendida nisso tudo. Ele lê o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, então ele é espírita, ele sabe do que ele está falando porque ele estuda há muitos anos sobre isso. Então para ele aquele tipo de fenômeno não é assustador, é maravilhoso. Mas para quem não conhece muito, realmente assusta. Então ele disse que muita gente ficou assustada, muita gente começou a chorar, perderam o foco do que estavam fazendo, mas ele sempre tentando manter a calma. E o Edson Celulari também teria ficado bastante surpreso com essa cena, porque isso aconteceu atrás dele e ele não percebeu pela concentração que ele estava tendo naquele momento. Vem comigo. O Wagner tentou acalmar as pessoas, porque teve muita gente que queria sair, tinha gente que começou a chorar. E ele falou o seguinte: pessoal, mantenham a calma. O sobrenatural, na verdade, é algo natural. Todos nós vamos passar por isso um dia. Ou seja, não são palavras dele, são minhas que eu vou dizer agora, mas os outros, um dia seremos nós. Né? Mas o que é desconhecido realmente assusta um pouco. E o que ele falou? Vocês têm que entender que esse local que nós estamos gravando, ele foi um hospital. Ele foi um hospital que funcionou entre as décadas de 1940 e 1950. Então, muita coisa ali foi mexida. Nessa sala, haviam muitos prontuários de pacientes que morreram lá. Então, como o Wagner falou, o mundo espiritual estava ali e tinha, segundo ele, muitos espíritos daqueles que faleceram naquele hospital e que apoiavam o filme, e também tinham aqueles que não eram bons e que tentaram, sim, de alguma forma, atrapalhar algumas cenas. Para o Wagner, esses espíritos apenas queriam dizer: ainda estamos aqui. Antes de falar sobre uma experiência relatada pelo Wagner de Assis sobre os umbralinos, eu vou comentar para vocês, eu vou tentar explicar para vocês o que são umbralinos. Os umbralinos, eles são espíritos que vivem na região sombria do mundo espiritual, onde existem grandes perturbações e sofrimentos destinados aos espíritos de má índole, espíritos envaecidos, orgulhosos, endividados, perturbados, rancorosos.
espíritos desequilibrados que ainda guardam tudo isso depois da passagem da vida terrena. Vocês lembram da novela A Viagem, onde tinha o personagem do Guilherme Fontes, no caso Alexandre, né, que era o personagem do Guilherme Fontes, tinha uma cena que era o umbral. É algo muito parecido, né? Alguns espíritas discordam, mas a maioria acredita que seja realmente assim. Inclusive, nós temos também esse vídeo aqui no canal que eu vou deixar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Para quem não viu, depois desse vídeo, corre lá que tá bem legal. Então, é um local onde tem uma energia extremamente pesada, mas também tem muitos espíritos que ficam lá, para quem acredita, tá, gente? Respeitamos todas as opiniões. Então, para a visão espírita, é um local de sofrimento, sim, mas também de resgate, onde a pessoa, né, o espírito, repensa muito naquilo que ele fez e ele pede ajuda para que ele possa ir, sim, para o lado de mais luz, digamos assim, dessa outra fase da nossa vida. O Wagner de Assis e outros atores também comentaram que em uma certa cena haviam cerca de 70 figurantes com roupas umbralinas, pois eles estavam no umbral, então eles tinham que vestir aqueles farrapos, eles andavam muito sujos, muito machucados, então já era uma cena bastante carregada, somente de você ver, imagina de você interpretar. O Wagner comentou que de repente começou um corre-corre, um alvoroço, e que foram procurá-lo porque supostamente uma figurante teria incorporado um espírito umbralino. O Wagner falou, então tá, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Chegou lá, essa moça, que era muito jovem, estava irreconhecível na sua expressão facial. Ela estava arcada, com as mãos para trás, e ela disse algumas palavras. O Wagner teria dito apenas o seguinte: olha, se você está aqui para contribuir para o filme, tudo bem. Agora, se você está aqui para atrapalhar a cena, eu peço que você vá embora. Não demorou muito tempo, essa moça começou a voltar ao normal e ela teve uma crise de choro extremamente forte. Eu acredito nisso, tá, gente? Eu acredito nisso. Ela teve essa crise de choro muito forte e o Wagner falou que logo depois que ele virou as costas para ela, veio uma rajada de vento tão forte dentro desse estúdio que simplesmente derrubou um ator. O ator caiu, como se um ventilador muito grande, sabe aqueles ventiladores que são usados em filmes onde tem tornados, enfim? A impressão que dava era que tinha um ventilador daqueles no estúdio, mas não tinha. Nenhum vento comum derruba uma pessoa, e teve várias testemunhas oculares. Esse ator ficou muito assustado, ele caiu no chão do nada, esse vento veio. O Wagner também sentiu essa rajada, mas ele não caiu. Ele preferiu não comentar o nome desse ator para preservá-lo, porque ele ficou muito assustado. Só que ele levantou esse ator, mas antes de levantar, ele segurou ele pelos ombros e perguntou: você tá bem? Você tá sentindo alguma coisa? Ele falou: não, eu tô meio zonzo, mas eu sei que é espiritual. Ele levantou e continuou a cena. O chefe do platô, chamado Alex, que era quem tomava conta de toda a base do filme, ele chegou correndo até o local onde o Wagner de Assis estava gravando, e não era um lugar tão próximo da onde o Alex estava. E ele disse o seguinte: Wagner, entrou algum senhor aqui? E o Wagner falou: não entrou ninguém aqui. Por quê? Não, porque chegou um senhor lá onde eu estava pedindo para falar com você. Eu perguntei o nome dele, ele não respondeu. Ele só falou: eu preciso falar com Wagner. Esse homem, ele era um homem mais velho, com roupas um pouco mais antigas, tá? Se eu não me engano, era exatamente nesse hospital, e teve outras situações nesse hospital desativado, que eles estavam gravando, que esse homem apareceu. O que aconteceu? No momento em que o Alex pegou o rádio para tentar contato com o Wagner,
Quando ele olhou para frente, esse senhor não estava mais. Então, o que ele pensou? Opa, peraí, ele saiu correndo, ele me burlou, né? Ele deu golpe, ele saiu correndo, entrou dentro do estúdio, ele quer falar com o Wagner, ou ele quer fazer mal ao Wagner. Por isso que ele ficou tão desesperado e saiu correndo. Só que quando ele chegou lá, o Wagner realmente disse que não tinha ninguém lá com essa característica. Nenhum ator viu, nenhum câmera viu. E ele disse o seguinte: Alex, fica tranquilo, isso é normal. Já aconteceu outras vezes. É o espírito. O Wagner de Assis, ele também tem um costume, tá, gente? Que agora pode já ser um pouco mais identificado porque ele contou, né? Então, quando a pessoa não sabe, é mais difícil de identificar. Mas como ele já contou, agora pode ser que as pessoas percebam que há alguns médiums junto com ele no momento da gravação. Ele falou que ele costuma levar médiums, sim, médiums videntes, que conseguem ver, que tem o dom da clarividência. Ele pede para que essas pessoas vão até o set para depois contar para ele o que eles viram. Só que ele também não comenta com os atores o que esses médiums viram. O que ele conseguiu passar na entrevista é que muitos espíritos foram vistos por lá, principalmente em relação ao Edson Celular, que ele disse que teve muito apoio de mentores espirituais, tá, de uma elevação muito alta, para que ele pudesse cumprir com maestria o papel que ele cumpriu. Só que não eram somente espíritos de luz que estavam presentes nos sets de filmagem. Outros espíritos também tentaram atrapalhar as filmagens, mas esses mentores conseguiram, tirar aqueles espíritos de cena, tentaram convencê-los a sair dali e muitos realmente aceitaram e entenderam que lá não era mais o lugar deles. O Wagner de Assis também comentou que o ator Felipe de Carolis, que interpretou um médium decaído, ele falou que esse rapaz ele tinha muitas dores no estômago, que inclusive ele chegava a botar para fora, que ele sentia outros males e que tudo isso se dizia sim ao personagem que ele estava interpretando. O Felipe de Carolis ele interpreta o Otávio, que é um espírito que desvia sua missão aqui na Terra no filme Nosso Lar 2. Como ele desviou essa mediunidade que ele tinha, que ele não conseguiu trabalhar, ele acabou se tornando um grande obsessor. O Otávio, ele reencarna em uma missão na Terra, mas ele não consegue cumpri-la por algum motivo. Então, de certa forma, ele se torna o vilão da história. E dá pra ver nas fotos, tá, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que ele começa o filme de um jeito, um jeito mais saudável, e que depois ele já está totalmente transformado, muito parecido sim com um espírito obsessor, pelo menos, pelas características que os médiuns descrevem que eles sejam, com roupas sujas, esfarrapadas, mal cuidados, porque aquilo representa o estado de espírito deles. O Wagner de Assis ele também mencionou que quando eles estavam gravando o Nosso Lar em uma locação no Canadá, quando ele chegou na sala de efeitos visuais, todas as máquinas, todos os equipamentos estavam simplesmente queimados. Ele diz assim num podcast que eu assisti: o meu chefe simplesmente ficou louco, ele ficou assim totalmente transtornado, sem saber o que fazer, porque eram máquinas muito caras e não dava tempo de reorganizar tudo aquilo porque o filme já estava sendo rodado. Então o que o Wagner pensou? Ele disse assim: vamos fazer uma oração e vamos colocar sal grosso nos cantos dessa sala. Ele comentou que teve gente que deu risada, poucos acreditaram nele. Mas mesmo assim ele fez isso. Ele rezou, ele orou junto com outras pessoas, colocou o sal grosso no canto dessa sala. No dia seguinte, quando ele voltou, as máquinas já estavam funcionando. Mas ele também deixa claro uma coisa: era um problema no servidor, só que ninguém sabia. Vários técnicos olharam aquele servidor e ninguém encontrava nenhum defeito.
E o Wagner falou que talvez aquele ritual que ele fez conseguiu abrir os olhos, né, daqueles profissionais, e eles conseguiram encontrar o problema no servidor que eles não estavam conseguindo encontrar. O Wagner, ele também fala sobre essa questão da materialização do espírito. E ele comentou que há muitos frascos ainda do Chico Xavier que ainda contém o cheiro de rosas da época em que ele estava vivo, porque muitos frasquinhos de vidro, não sei se era água que ele colocava ali para as pessoas, através desses frascos, eram sentidos cheiro de rosas. E ninguém sabia explicar porque ele não misturava perfume. Algumas análises parece que teriam sido feitas porque muita gente queria desmascarar o Chico Xavier, mas nunca conseguiram. Então, esse cheiro de rosas, dizem que até hoje, quem tem esses frascos ainda conseguem sentir o mesmo aroma daquela época. O Wagner falou que há muitos anos ele frequenta reuniões de materialização e materialização de espíritos, tá, gente? Onde ele consegue ver essas entidades como nós somos hoje. Ele falou que isso acontece muito na casa de Frei Luiz e também na de Padre Pio, mas o grupo que ele participa é o grupo Fraterno Francisco de Assis. Ele disse que já viu muita coisa, que não dá para ele duvidar de nada, mas também tem muita coisa que ele vê e que ele não pode contar. Numa das cenas do filme de Nosso Lar, agora eu não sei se é o Nosso Lar 1 ou o Nosso Lar 2, o Wagner disse que esse espírito falou que ele deveria deitar numa maca que havia no set. Nisso, apareceu um senhor com um olhar muito sereno e começou a mexer na barriga do Wagner, como se fosse uma cirurgia espiritual. Ele pegou uma toalha, tirou o que tinha que tirar da barriga dele, enfim, fechou a barriga dele novamente, porque na verdade não é cortado, é uma coisa espiritual. Mas mesmo assim, em determinadas cirurgias, ainda deixam alguns fluidos. Então ele falou que esse senhor passou por ele, fez o que tinha que fazer na barriga dele, olhou para ele com um olhar muito sereno e passou a mão na testa dele e depois simplesmente desapareceu. Nesse dia de filmagem estava também presente um médico convidado pelo Wagner de Assis, chamado Luiz Augusto Queiroz. Esse médico, assim que viu Wagner, falou o seguinte nome: Henrique de Luna. O Wagner falou que assim que ele escutou esse nome, ele simplesmente se arrepiou. Por que que ele teve esse arrepio? Porque o Henrique de Luna, ele é um dos médicos da colônia Nosso Lar, só que ele foi cortado do filme, ele não apareceu. O Wagner falou que ele cortou esse personagem porque ele queria juntar ele a outro, chamado Ministro Clarencio. E ele interpretou isso como um tudo bem, não tem problema eu não ter o meu nome sozinho nesse filme. Porque aonde nós estamos não há egoísmo, não há vaidade. Então está tudo bem. Eu vim aqui para te ajudar, eu vim aqui para te curar de um problema que você não sabia que você tinha, mas não tem problema nenhum. Não se sinta culpado pelo meu nome não estar no filme. Em um certo dia de gravação havia um aviso de uma forte tempestade. E isso estragaria o jardim do filme Nosso Lar. Tá? Esse jardim ele fica em frente a uma muralha. O Wagner ele insistiu, tá, para que esse filme fosse rodado no dia seguinte, mas ninguém queria ir gravar porque haviam avisos de tempestades muito graves. Inclusive eram 6 tempestades, uma atrás da outra, e o Wagner insistiu para que, por favor, todo mundo fosse, que ele iria fazer uma oração, que o mundo espiritual iria ajudar e que nada de mal iria acontecer. E o que aconteceu? No dia seguinte, de manhã, no exato momento em que estava marcado para ter uma grande tempestade, simplesmente um belo sol apareceu e eles conseguiram gravar a cena que tanto precisava ser gravada naquele dia.
Nas gravações do filme As Irmãs Fox, que está sendo dirigido, como eu falei, pelo Wagner, esse filme ele está sendo rodado tanto nos Estados Unidos quanto em algumas fazendas aqui do Brasil. Só que teve um período que o Wagner precisava gravar nos Estados Unidos e tinha que ter muita neve, e não era um período que teria muita neve. Teria, mas não tanto quanto ele precisava. Novamente ele fez algumas orações e muita gente também não acreditava nele. E no dia seguinte, quando eles chegaram para gravar, a quantidade de neve necessária já estava lá. Então, para ele, todo o mundo espiritual está a favor desse filme e eles estão trabalhando para que a humanidade consiga ter mais amor, ter mais caridade, porque através da caridade é que há a salvação. Assim, gente, esse vídeo que nós fizemos hoje, ele é um vídeo totalmente espírita, tá? Então, quem não acredita, nós respeitamos. Querem deixar seu comentário? Pode deixar, mas eu peço o seguinte, por favor, não ofendam ninguém. A gente deletou muito comentário ofensivo, tá? Muito comentário mesmo, assim, com uma falta de educação extrema. E isso não vai ser mais tolerado aqui no canal, tá bom? Dê a sua opinião, se não acredita pode falar, não tem problema. Só não desrespeite ninguém, tá certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim no comentário o que vocês acharam de tudo isso. Se também tiver alguma sugestão para um outro vídeo, por favor, deixem aqui também pra mim no comentário, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau.